Olá pessoal, estamos de volta aqui para encerrar a temática do Tribunal do Júri com alguns detalhes que ficaram obviamente faltando, né, na nossa aula anterior, e agora a gente fecha o ciclo aqui para encerrar a temática e aí então passar para o tema nulidades, tá bom? O que nós temos que prestar atenção aqui? Primeiro ponto, se você fizer um link com a nossa aula anterior, a aula 44, você vai encontrar ali dizendo o seguinte: durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, tema da próxima aula, fazer referência ao fato do juiz ter pronunciado o réu, ao uso de algemas e ao silêncio do réu, utilizando isso, obviamente, como tese de defesa ou de acusação durante o julgamento. Pessoal, funciona assim, ó. Lembrem-se que quando o juiz pronunciou, ele trouxe seus fundamentos, ainda que superficiais, ele trouxe seus fundamentos na decisão de pronúncia. Eu não posso chegar lá no plenário e dizer o seguinte: eu, advogado, senhores jurados, embora o juiz tenha pronunciado, percebam aqui que as folhas 525 ele mencionou que há dúvidas e que na dúvida ele preferiu usar o princípio do indúbio pro societá e mandar o réu a júri. Então, tá vendo? Ele pronunciou, mas ele mesmo estava na dúvida. O promotor não pode usar dizendo: senhores jurados, tanto o réu é culpado que o juiz da vara criminal aqui há 20 anos já se pronunciou. Se fosse esse juiz ali, teria condenado. Entendeu? Não pode. A partir do momento que a defesa ou a acusação fizerem menção à decisão de pronúncia, a parte contrária deve imediatamente se insurgir, pedir para consignar em ata para posteriormente alegar a nulidade prevista no 478. Segunda possibilidade, uso de algemas. Também não é possível. O promotor não pode dizer tanto ele é culpado que ainda permanece algemado, e a defesa não pode dizer tanto ele é inocente que já até sem as algemas está. Até mesmo porque o uso de algemas não é permitido no tribunal do júri. Salvo, certo? Se for absolutamente necessária a ordem, a segurança de todos os integrantes. E aí o juiz vai consignar em ata. Eu vou contar um caso prático. E por último, a questão do silêncio. Aqui é uma estratégia de defesa. Por muitas vezes eu tenho deixado o meu cliente em silêncio parcial. Ele não responde às perguntas do Ministério Público, só as minhas e a do juízo. E aí então o Ministério Público acaba, na verdade, ou até às vezes nem do juiz, e o Ministério Público acaba usando isso durante os debates. Porque quando eu perguntei para ele, disse que não queria responder. Excelência, questão de ordem, quero consignar em ata que o Ministério Público está usando o silêncio do meu cliente em sua tese de acusação. E aí eu tenho uma nulidade. Esse exemplo das algemas, vou mencionar para vocês bem rapidinho aqui. Eu tive um caso uma vez que nos bastidores eu havia solicitado ao juiz: excelência, dá para tirar as algemas do réu lá na frente? Antes de começar o júri, ele falou: doutor, eu acho meio complicado. O pessoal da DEAP, Departamento Estadual de Administração Prisional, falou que ele é um rapaz com registro já de fuga, é complicado tirar as algemas. Não, tudo bem, doutor, fechou. Chegamos no plenário, instalamos a sessão. Quando estava instalada a sessão, eu simplesmente levantei a mão na frente do réu, na frente dos jurados, todos eles. Excelência, questão de ordem? Pois não. Com base na súmula vinculante número 11 do STF, eu gostaria que fossem retiradas as algemas do meu cliente. Na hora ele olhou pra mim com uma cara tipo: porra, tu tá pedindo isso de verdade? Tu acabou de falar comigo ali atrás, eu disse que não. Eu tinha que fazer isso na frente do meu cliente para ele ver eu exercendo o direito dele. E o juiz falou: doutor, eu vou indeferir, então o senhor por gentileza consigna em ata os motivos do seu indeferimento, porque eu não vejo lógica deixar meu cliente algemado aqui. E ele consignou em ata, manteve algemado, tudo dentro do padrão, mas dei trabalho nesse quesito, tá? Bom, então o primeiro tópico é isso: não pode fazer menção à pronúncia, ao uso de algemas e ao silêncio do réu. Outro ponto importante que também tinha ficado de fora: leitura de documentos e exibição de objetos. Tudo deve ser juntado com antecedência mínima de 3 dias úteis do júri. Se na verdade for juntado depois dos 3 dias úteis anteriores ao júri, eu não posso usar em plenário. Se eu usar, é uso de prova nova. Fez uso de prova nova, anula-se o julgamento. Realiza-se o júri e através do recurso ele é possível de ser anulado. Tá? O que é proibido fazer no plenário do júri? Fazer leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento pelo tribunal do júri, pelos jurados. Então perceba o seguinte: eu posso ler doutrina? Posso. Eu posso ler um jornal falando que a criminalidade aumentou durante a pandemia do Covid? Posso. Eu posso usar um jornal dizendo que Polícia Civil pratica erros na sua investigação? Posso. Agora, se for algo relacionado ao crime, eu tenho que juntar com 3 dias úteis de antecedência, senão eu não posso usar. Compreendeu? Tudo e qualquer assunto material que tenha relação com o crime
eu tenho que juntar nos autos, com 3 dias úteis para eu fazer o uso. Tudo que for genérico, eu posso usar a qualquer momento, sem precisar juntar nos autos. Tá? Jurisprudência, doutrina e assim por diante. Bom, finalizados aqueles debates, lembra? 1h30 ou 2h30, né? 1 hora ou 2 horas na réplica e na tréplica, certo? O juiz pergunta aos jurados se eles estão habilitados a julgar ou se necessitam de algum esclarecimento. E aí, então, ele passa a fazer a votação. A votação ela é feita através de quesitos. É elaborado um questionário para os crimes. Esses questionários são específicos para cada crime. Lembre que existem os crimes conexos, estupro, homicídio, ocultação de cadáver, ou só homicídio com qualificadoras e assim por diante. Ele deve seguir uma ordem que está prevista no artigo 483 do CPP. Tem que seguir esta ordem. A primeira pergunta que tem que ser feita é sobre a materialidade do fato. É se o crime aconteceu ou não. Então o juiz faz uma pergunta. No dia 25 de abril, às 14 horas, Joãozinho levou os golpes de faca? Vamos botar o caso prático aqui de novo? Não me recordo agora o nome das pessoas envolvidas, acho que era João e Maria e o motorista era o José, correto? Né? Se não for isso, a gente adapta, mas acho que era João e Maria, né, que estavam dentro do carro, e o José, que era a vítima. Então a primeira pergunta feita no caso do João era isso. No dia tal, na Avenida Atlântica, próximo à Barra Sul, José levou os golpes de marreta na cabeça, né, que causaram as lesões corporais descritas no laudo pericial? Aí, cada jurado vai receber uma cédula dobrável, escrito dentro sim e não. Né? Cada um recebe um sim e um não. Quando ele faz a pergunta, o primeiro oficial de justiça passa com uma urna, recebendo o teu voto. O crime aconteceu ou não aconteceu? Aí você põe a cédula na urna, os 7 jurados. Depois passa um outro oficial de justiça recebendo o voto que você descartou, aquele que você não queria. Recolhe. Aí a urna chega na mão do juiz, ele abre a urna principal e começa a contar. Lembra sigilo das votações? 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim. Parou de abrir. Por 4 votos a 0, os jurados reconheceram, por maioria, que o crime aconteceu. Materialidade. O crime aconteceu? Sim ou não? Segunda pergunta. Era sobre autoria ou participação. Foi o João o autor dos golpes? Olha a pegadinha. Foi o João o autor dos golpes? Distribui as cédulas sim e não para os jurados de novo. Refaz a pergunta. Foi o João o autor dos golpes? 1 não, 2 não, 3 não, 4 não. Por 4 votos a 0, o João foi absolvido neste quesito. Negativa de autoria. Não foi ele o autor dos golpes. E ele foi absolvido. Que maravilha, professor, mas e se ele tivesse sido condenado, se tivessem dito sim, foi ele, poderia ter dado 4-3, mas se tivessem dito sim, foi ele o autor dos golpes, aí o juiz seria obrigado a fazer a terceira quesitação. A terceira quesitação é uma quesitação genérica, ele vai perguntar se o acusado deve ser absolvido. O João deve ser absolvido, sim ou não? Mas professor, por qual motivo? Qualquer. Desde a benevolência, da simpatia sua, jurado, em relação a ele, até legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, qualquer conduta, você compreendeu? Qualquer conduta tua em relação a isso, absolveria. Aí se desse 4 sim, absolvido, 4 não, não absolvido. Se desse 4 não, então pensa, materialidade ocorreu, foi ele o autor, repito, o caso real encerrou no segundo quesito. Houve o crime? Sim. Foi o João? Não. Absolveu. Acabou o júri. Acabou. Saiu dali, o juiz vai prolatar a sentença e deu. Já vou explicar como funciona. Agora, crime aconteceu? Sim. Foi o João? Sim. Deve ser absolvido? Sim. Acabou o júri. Ocorreu o crime? Sim. Foi o João? Sim. Deve ser absolvido? Não. Aí ele passa para o próximo quesito. Se existem causas de diminuição de pena alegados pela defesa. Causa de diminuição de pena não são atenuantes. Atenuantes são no artigo 65, é não quesito. O juiz analisa de plano, de ofício. Causa de diminuição de pena são tratadas com fração. Relevante valor social ou moral, após a injusta provocação da vítima sob o domínio de violenta emoção, causas que reduzem a pena. Não tinha no caso dele. Mas aí vai para o quinto quesito. Se existem circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento. Não é agravante, é causa de aumento. Certo? Que forem reconhecidos na pronúncia ou em decisões posteriores. Então seria menor de 14, maior de 60 a vítima. Não tinha. Qual era a causa que tinha aqui? Qualificadora.
Se ele tivesse sido dito, materialidade, o crime ocorreu? Sim. Foi João que matou, que deu os golpes? Sim. Deve ser absolvido? Não. Não tem causa de diminuição. Ele agiu por motivo fútil, por ser uma discussão de trânsito? Sim ou não? Ele agiu, na verdade, por recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão de que os golpes teriam sido dados pelas costas? Sim ou não? Perfeito? Cada sequência dessa de perguntas é feita para cada crime e para cada réu. Houve estupro? Sim ou não? Foi o João que estuprou? Sim ou não? Ele deve ser absolvido? Sim ou não? Tem causa de diminuição ou causa de aumento? Aí perguntaria o qualificador. Entendeu? Vamos lá para o final. Houve ocultação do cadáver? Sim ou não? Foi o João que ocultou o cadáver? Sim ou não? Deve ser absolvido? Sim ou não? Há causa de diminuição ou causa de aumento ou qualificadora? Sim ou não? Aí o juiz tem que fazer cada pergunta para cada réu. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Foi uma sequência de perguntas dessa para o crime de homicídio e de fraude processual. Então, foi praticamente, vou colocar por baixo, né? No mínimo, 5 perguntas para Alexandre Nardoni, 5 perguntas para Jatobá do homicídio, 5 perguntas da fraude processual para ele e 5 para ela. Cada pergunta para cada jurado, tá? Bom, finalizando isso, não, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos são formulados em séries distintas, a decisão do tribunal do júri vai ser sempre tomada por maioria de votos, e aí o juiz então vem e profere a sentença. Lembre-se nas aulas anteriores que se o juiz, antes de mandar para o júri, entender pela desclassificação, artigo 419, ele já remete para o juiz competente. Agora, se houver a desclassificação pelo presidente do tribunal do júri, se o jurado disser que o homicídio foi culposo e não doloso, o próprio juiz presidente do tribunal do júri faz a aprovação da sentença. Isso se chama prorrogação de competência. Quem pode o mais, pode o menos. Fechou? Quem pode o mais, pode o menos. Essa é a regra, certo, no tocante à sentença, a desclassificação no plenário. E aí, para finalizar o nosso conteúdo, eu vou trazer para vocês aqui apenas as principais atribuições do juiz, que estão previstas lá no artigo 497, e eu vou destacar, na verdade, apenas 2 aqui, que são as mais importantes. E nós encerramos o nosso tema Tribunal do Júri. Lá no 497 diz que cabe ao juiz, inciso 3º, dirigir os debates, intervindo em casos de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Né? Se houver qualquer excesso, o juiz é o presidente, ele tem que organizar. E, inciso 12, né, deverá o juiz, né, regulamentar as intervenções das partes, podendo conceder até 3 minutos, que serão acrescidos ao tempo desta última. Isso se chamam apartes. Apartes. Vou contar aqui para fechar a nossa temática. Na prática não funciona. Como é que funciona de acordo com a lei? 497, inciso 12. O promotor está falando. Pensa comigo, o promotor está falando. Eu sou advogado. Excelência, eu requeiro uma parte para o juiz. O juiz, concedo-lhe uma parte. Para de falar o promotor. Eu tenho direito de falar por 3 minutos. E os 3 minutos que eu falar aumenta no tempo do promotor. O promotor voltou a falar. Excelência, requeiro uma parte. Concedeu de novo. 3 minutos, aumenta mais 3 minutos para ele. Passou. Excelência, concedo uma parte. Indefiro. Ah, ok, excelência. Na prática não é assim que funciona. Ninguém pede nada para o juiz. O aparte é direto. Doutor promotor, por favor, onde é que está o documento que o senhor está lendo aí? Doutor promotor, onde é que está isso nos autos? O senhor está mentindo. Doutor advogado, o senhor está fazendo... As intervenções são assim. A gente acaba mais, na verdade, fazendo com que o juiz regulamente excesso de linguagem, abuso, ou até mesmo requerimento. Uma vez eu interferi no tribunal do júri e realmente fiquei muito indignado e não parei de falar. E a promotora olhou para mim e falou, doutor, o senhor não vai parar de falar? Eu falei, não vou parar de falar. Aí eu falei, o juiz falou, doutor, agora chega. Eu falei, ok, excelência, obrigado. E aí sentei. Quer dizer, doutor, se o senhor se exceder, eu vou ser obrigado a caçar sua palavra. Passou meia hora depois, eu interferi de novo. Eu estou exercendo a minha profissão. Eu tenho o direito de intervir. É a plenitude de defesa. Lembram disso? Pois bem, senhores. O caso do João e da Maria, o enfermeiro e a namorada, o caso do seu José, motorista do bondinho, encerrou com a sua absolvição por negativa de autoria. Lembram que o seu José havia entrado com uma ação civil pedindo uma indenização vultuosa, pensão vitalícia, assim por diante. Lamentavelmente, o magistrado de primeiro grau julgou procedente e condenou o João a pagar uma indenização milionária, mesmo com a decisão do júri. Nós recorremos ao Tribunal de Justiça e numa decisão monocrática do desembargador, ele simplesmente disse, espera aí, se há negativa de autoria na área criminal,
A área criminal transitada em julgado faz coisa julgada no cível. Não foi João o agressor, logo reforma a decisão de primeiro grau e absolvo João no Tribunal de Justiça. E esse foi o desfecho, né, desse caso que eu resolvi escolher para contar para vocês ao longo de todas essas aulas a dinâmica do Tribunal do Júri. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostar da área criminal se aprofunde. Tribunal do Júri exige conhecimento, mas muita arte do improviso e da oratória. Bons estudos a todos. Nosso próximo tema é nulidades. Eu encontro vocês na próxima aula. Valeu!